Pode entrar, a porta tá aberta e esse é o lugar onde cliente, corretor, onde empresário, proprietário, todo mundo se encontra para falar sobre aquilo que é mais importante na nossa vida, que é imóvel, gente. Imóveis é o assunto mais importante da nossa vida, tanto o meu quanto do meu sócio, também da sua, porque se você não tiver um imóvel para morar, do que vai ser a sua vida? Você vai morar onde? Na rua? Exato. Não, esse não é o seu lugar. Então a gente está aqui para falar sobre aquilo que é talvez o lugar mais importante da sua vida, que é o seu lar. E hoje a gente vai falar com você, corretor de imóveis, porque o assunto hoje é super, super interessante e eu tenho certeza que tem muitos insights para você ter nessa manhã. Meu nome é Caio, sou um dos sócios proprietários da Mison Negócios Imobiliários aqui em Bauru e hoje nós vamos conversar com o Peterson, que é o meu sócio. Peterson, se apresente aí um pouco. Cara, que satisfação mais uma vez estar aqui fazendo esse trabalho maravilhoso, né? Quando a gente recebe aqueles feedbacks dos corretores, precisa postar mais, essa informação acaba ajudando a gente não tem tanta assessoria no mercado, né? Uhum. Então, cara, feliz demais. E o assunto hoje é um tanto polêmico. Bem interessante, Um tanto polêmico, interessante, bastante interessante, né? Tudo... E, olha só, gente, o que nós vamos falar? Você quer falar o assunto? Pode iniciar. O assunto de hoje, quem teve essa ideia de falar sobre isso é o Peterson Carvalho, Peterson Alberto Carvalho. E é o seguinte, quando ele falou, achei bem interessante a gente falar sobre isso, porque realmente tem muito corretor vindo falar com a gente sobre esse assunto, sobre ter mais assessoria nisso, que nem ele falou. E o assunto hoje é o seguinte, gente, corretor empresário. Como se tornar um corretor com mente de empresário? Porque, gente, corretor pangaré tem um monte, né? E Nossa, em todas as áreas. Mas a gente vai falar sobre como ter uma mente de empresário, um corretor top de sucesso. É isso que a gente vai falar hoje, né, Peterson? Como vestir a camisa, de fato, né, da empresa e ter essa mente, essa cabeça de dono, né? Porque não adianta você iniciar no mercado imobiliário achando que você é um CLT, é um funcionário. Pelo contrário. Aí sim que a pessoa tem que ter ainda mais essa mentalidade, os gurus chamam de mindset. Mindset, né? Tem que ter essa mentalidade. E é real, e é verdade mesmo, né? Quando eu comecei, eu sempre falo, quando eu comecei, eu dou muito meu exemplo, porque isso foi muito latente na minha carreira. Né? Quando virou a chave, eu entendi que é o eu, empresa antes da empresa. Porque eu precisei entender que mesmo que o corretor tem flexibilidade de horário, que ele tem lá a sua liberdade de ir e vir, não que no CLT não tenha, mas é diferente. É diferente. Você que é corretor, você sabe do que eu estou falando. Vamos colocar na seguinte situação. Certo. Eu tenho 2 corretores. E esses 2 corretores, um entra às 11 da manhã e o outro entra às 8 da manhã. Esse que entra às 8 da manhã, ele tem uma mentalidade de eu preciso entrar cedo, porque as melhores oportunidades elas começam cedo, eu preciso ajustar o meu dia, ajustar a minha semana no domingo, eu preciso programar tudo o que eu tenho que fazer no domingo, fazer o meu devocional, fazer a minha academia, preparar a minha semana. Perfeito. E programar. Aquele que não tem agenda, vira a agenda dos outros. Perfeito. Então, o corretor que ele entende que eu tenho que entrar às 8, eu vou fazer meu horário de almoço às 1, vou voltar às 2 e vou finalizar o meu dia às 6, esse cara pode ter certeza que ele vai se tornar um corretor de alta performance. Com certeza. Com certeza. E deixa eu te perguntar uma coisa. Com relação ao corretor em si, ou a mente do empreendedor, o que você me diria com relação a... O que seria essa questão de você trabalhar por conta? Me fala principalmente sobre a mente. No que eu teria que trabalhar na minha mente para eu poder trabalhar por conta e ter sucesso nisso? Tudo começa na mentalidade mesmo. A gente até brincou no começo agora, né, sobre mindset e tudo mais, mas realmente começa na nossa mentalidade. Se você é um corretor iniciante
e que sempre tá, o mercado tá ruim, o mercado não tem cliente, o mercado não tem imóvel, não tá aprovando, tudo que você fala, inclusive foi tema da nossa reunião hoje, Exato. tudo que você fala, tudo que você pensa e verbaliza, você cria 2 vezes. Então, você cria primeiro dentro da mente, quando você verbaliza isso, você traz para o mundo físico e aquilo vai se tornar. Uns podem chamar de fé, outros podem chamar de energia, mas um fato é que tudo que nós falamos vai se concretizar. Com certeza. E o corretor que ele tem uma mentalidade de empreendedor, ele já está há 10 anos na frente. Porque ele sabe que ele precisa abrir um CNPJ, ele precisa ter uma categoria de MEI, uma categoria de ME ou LTDA, né, limitada. MEI não se encaixa, não sei se você sabe disso, mas MEI não se encaixa. E recolher seus impostos. Dar de César o que é de César, certo? Então, se você é corretor de imóveis e você quer ser um corretor empresário, o primeiro passo é a sua parte tributária tá redondinha. Exatamente. Mas eu prefiro passar aqui. Não vou recolher imposto, não. Não vou, pegar essa nota aqui, não. Uma hora, meu amigo, a conta chega e ela vem pesada. E o Lucas falou uma coisa bem interessante com relação a isso, né? Que a gente foi no seminário imersão, sobre isso, na imersão, né? Na imersão fala sobre lucro, né? Aumentar os lucros em 10 vezes. E ele falou uma coisa bem interessante. Se você quer que Deus seja o seu sócio principal, isso aí foi bem legal. Você quer que Deus seja seu sócio principal? Então, e todo mundo falou assim, não, eu quero. Então, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Como que tá os seus impostos? Você tá pagando certinho ou você tá sonegando? Porque se você estiver sonegando, só tem um que é pai e no qual existe um filho dentro da Bíblia, que a Bíblia chama de a mentira. A mentira tem pai, e o pai da mentira é o diabo. Então, se você mente, você acha que a filiação da sua empresa é de quem? Exato. Ou a sociedade da sua empresa é de quem? Foi muito forte isso. Foi muito Nessa forte hora que ele isso que ele estava falou. falando sobre isso, ficou aquele Clima, né, tenso, porque, querendo ou não, o seu maior sócio, corretor, entenda, o seu maior sócio será o governo. De longe, é o maior sócio. Ele não vai te ajudar com basicamente nada e vai ficar com pelo menos 1/3 do que você ganha. Só que é aquilo, né, Caio? Tudo que a gente fizer de bom grado, de bom coração e com um foco em ajudar as pessoas, o retorno é muito grande e o dinheiro é consequência. E a parte de tributação vai ser baixa. É isso. Por causa do tanto de ganho que você está tendo, a recorrência dos ganhos que você está tendo. Exato. Né? E deixa eu perguntar uma coisa. Muitos corretores eles ficam procurando leads, né? Que a imobiliária dê leads. Mas o que você me falaria com relação a esse tipo de corretor de empresário? O que você acredita ou você entende que é esse tipo de corretor? Qual que é o pensamento dele? Cara, o corretor empresário, o cara que tem cabeça de dono, né, ele tem essa... Geralmente, a gente percebe no feeling, né? Quando a pessoa ela fica inquieta. Tá sem ali o lead, tá sem o cliente. Não, eu preciso me mexer, preciso fazer alguma coisa. Então, o cara que ele vai atrás do próprio cliente, ele faz o seu anúncio, ele dá o sangue, ele faz captação offline, ele dá um jeito. Eu vou dar um exemplo. Hoje, Tairone, ele chegou em mim e falou, Peterson, olha, dá uma olhada nesse site aqui. Se eu não me engano, chama Cato, alguma coisa assim. Sim, e aí ele bolou lá, fez do jeito dele, as perguntinhas, aí vai qualificando o cliente. É uma forma de se profissionalizar. E eu perguntei para ele, Tairone, será que isso tem para a nossa plataforma de CRM? Ele falou, acredito que tenha, porque tem bastante tempo no mercado. E isso é um dos sinais do cara que tem mentalidade empreendedora. Exato. De não esperar pela empresa. Eu fui um cara que eu pensava assim, como que eu faço para vender em escala? Eu já entendi a regra do jogo. Você que é corretor de imóveis, você que é uma pessoa, um profissional, um prestador de serviço, você precisa, de alguma forma, escalar seu negócio. Porque se você estiver achando que você vai vender 1, 2, 3 imóveis no mês, e só porque você fez aí 9, 10 mil reais no mês, que você tem que parar
que você tem que estagnar, muito pelo contrário. Como que eu faço para chegar nos 20? Humanamente, como que eu faço para chegar nos 30 mil reais mensal? Escalando o seu negócio. Uma das formas de escalar o seu negócio é ter a cabeça de dono. E a pergunta, outra coisa que eu queria entender melhor da sua mente. O que você acredita com relação à imobiliária? Qual que é o papel da imobiliária com relação ao corretor? Porque assim, se eu sou corretor de imóveis, qual que é a vantagem que eu tenho de estar associado a uma imobiliária ou estar numa imobiliária? O que você acredita que sejam os principais pontos positivos de eu estar inserido dentro de uma imobiliária? Eu vou trazer de uma forma, de um contexto em que vai atender tanto o corretor iniciante, que não tem nem cresce, quanto o corretor, você corretor, que já está no mercado imobiliário, tem o cresce, mas não está performando do jeito que queria. Então, vou trazer essa situação. A imobiliária, ela tem o papel de prestar o serviço com o seu cliente interno. Vou explicar. Quando você tem um cliente e você não consegue achar determinado imóvel, por exemplo, a imobiliária é obrigação dela ter no seu portfólio imóveis que seja compatível com toda a classe social. Esse é um dos papéis. Outra situação é o treinamento, o follow-up, né, que é o acompanhamento, o feedback, porque acompanhamento sem feedback é a mesma coisa da fé do tolo, né? Sem ação não adianta nada. Então, tem que ter esse feedback. E um dos papéis principais da imobiliária, no meu ponto de vista, é a parceria. Sem parceria, não é porque o corretor... Vamos colocar nossa situação. Nós somos sócios, certo? Nós somos parceiros. Nós temos uma cultura muito parecida como pessoas, né? Nós temos princípios muito parecidos, certo? Então, você, corretor empresário, quando você escolher uma imobiliária para trabalhar, eu sou autônomo, mas eu gostaria de escalar o meu negócio. Como é que eu faço para escalar meu negócio? Como é que eu faço para mim crescer e vender mais? A Mison Negócios Imobiliários tem um formato em que você pode escalar as suas vendas em até 100%. No formato em que a Mison trabalha hoje, você que é um corretor autônomo e quiser fazer parte da nossa equipe, nós trabalhamos em um formato onde você vai performar. Escalável, Peterson, né? eu faço uma venda no mês. Como é que eu vou fazer isso? Aí que entra o papel da imobiliária. Eu e o Caio, como pessoas que estão mais no estratégico, a gente sempre fica pensando em formas, como que eu faço para o meu corretor vender mais? Exatamente. Como é que eu faço para o meu corretor colocar mais dinheiro no bolso? E uma das coisas que é importante saber, essa pessoa que tem essa mentalidade aí, por que a imobiliária ela é vantajosa? Porque a imobiliária é o lugar onde você simplesmente vai pegar o cliente, você vai ter o seu cliente, você só vai vender para ele. O resto é com a imobiliária. Que resto? Documentação, parte de contrato, de administração. A única coisa que a gente pede para as pessoas, a jurídica. Então, a única coisa que a gente pede para os nossos corretores é que eles façam o quê? A parte dos cartórios, que é a parte simples do negócio. Simples, Mas o resto, você não vai ter que se preocupar com mais nada. A gente vai te dar orientação, vai te dar condições. E eu vou falar isso para você com propriedade, porque eu conheço outras imobiliárias. Só na Mison você tem a possibilidade, corretor, de chegar a ser até mesmo sócio da empresa. E isso daí, se você quiser saber mais, você pode falar com a gente que a gente te explica como Exatamente. Exatamente. Caio, agora eu quero fazer uma pergunta para você. Vamos lá. Vamos inverter aqui a ordem das coisas. Caio, ele gosta de fazer pergunta. Eu gosto de fazer pergunta também. Você sabia que quem faz pergunta chega mais longe? Então. Exatamente. E vendedor, bom vendedor é aquele que faz pergunta. Tem que saber fazer pergunta. Ô, Caio, me fala uma coisa. No seu ponto de vista, o que um corretor que já está no mercado, o que ele precisa ter, aquele cara que não está vendendo, o que ele precisa ter, o que ele precisa avaliar na sua conduta como empresário, para que ele volte a vender como ele vendia antes. Então, imagina um cara que vendia e hoje ele não está mais vendendo, não tem mais aquele mesmo resultado. Na sua opinião, o que esse cara deveria fazer para voltar a vender? Isso é muito importante. Acredito assim, um corretor com mente de empresário, que é o que a gente está falando aqui, com mente de dono, se ele for realmente se portar como um empresário ele nunca pode estar desatualizado.
Então, assim, um corretor que ele está, de repente, não performando como estava performando antes, ou então, de repente, se estagnou um pouco no mercado, significa que ele está desatualizado. Significa que alguma coisa que ele está deixando de fazer e que ele não está percebendo que ele está deixando de fazer. Né, que nem a gente estava falando agora da questão dos leads. Né? Muitos corretores, eles trabalham de forma somente reativa. O que é trabalhar de forma reativa? Reage àquilo que está acontecendo no seu dia a dia. Ou seja, ele não tem um CRM, não tem uma... Como? Apaga incêndio. Apaga só incêndio. Ou então, só aquela pessoa que espera o lead de agora, só atende aquele lead de agora e esquece daqueles que foram antigos, que é nesse ponto que eu ia chegar. Por que eu estou falando da questão de atualização? Porque às vezes você não se atualizou ao ponto de você entender que um vendedor ele não pode nunca deixar os seus leads antigos ficarem sem atendimento, sem conversar. Né? Então, a atualização de você chegar, fazer um curso novo, um entendimento novo, procurar pessoas novas que vão acrescentar algo, porque todo mundo tem algo para ensinar. E quando você está disposto a aprender, a disposição de aprendizado vai te fazer vender mais. Por quê? Porque aquilo novo, de repente, vai acender um insight e falar assim, poxa, aquilo era aquele problema do meu cliente, então eu consigo resolver desse jeito. E aí, com relação à primeira situação, atualização, sempre está atualizado. Segunda coisa, é você sempre revisitar os clientes antigos que você já trabalhou. É você fazer o tal do remarketing. É você conversar com as pessoas que você já tinha tido conversa, já tinha tido relacionamento, contato. É você conversar com pessoas. Gente, corretor é vendedor. E vendedor precisa conversar com gente. Precisa falar. Onde ele estiver, ele precisa falar de imóvel. Aonde ele estiver, ele precisa falar que ele é corretor. Aonde ele estiver, as pessoas precisam saber que ele sabe do negócio. E terceira coisa, se você está desatualizado, você se atualiza. Segunda coisa, se você precisa estar sempre revisitando os seus clientes de forma física ou então de forma tecnológica ou por ligação. E terceira coisa, é inevitável, gente, que você seja a pessoa que tenha autoridade no que você fala. Autoridade, sabe o que é autoridade? Autoridade é você saber todo o processo da venda ou da locação que você costuma fazer. Se você tem autoridade nisso, as pessoas vão sentir segurança em fazer negócio com você e vão trazer outras pessoas, indicações para que você tenha, então, o atendimento a essas pessoas. E é isso, gente, que começou a gerar uma demanda tão grande, tanto para o Peterson quanto para mim, a ponto da gente ter que pegar e abrir imobiliária. E, de repente, chegou num outro ponto, num outro patamar, a ponto da gente ter que fazer uma sociedade para poder se ajudar e crescer mais e se profissionalizar mais. Exatamente, Caio. E o que você pensa com relação a isso? Fala pra mim. Cara, o que eu penso em relação a isso? A primeira coisa que um corretor com mente de empresário ele precisa ter, a primeira coisa fundamental é um sistema de CRM. Isso ajuda pra caramba naquilo que eu falei. É a base. Eu quero começar a empreender como corretor de imóveis. Eu entendi a regra do jogo. Por onde que eu começo? Uma boa contratação de um bom sistema de CRM. Eu quero ser profissional de verdade. Eu quero ser um profissional. Por onde eu começo? Começa pelo CRM. Escolha um bom CRM. Eu auxilio que você pegue alguma ferramenta que tenha teste gratuito, teste a ferramenta, cadastre seus clientes, uns 10 clientes, faça ali o acompanhamento, entenda a ferramenta, porque com essa ferramenta de CRM, esse sistema que vai fazer o gerenciamento dos leads, é com ela que vai fazer o corretor vender mais. E eu digo mais, eu consigo provar que com o CRM você vende mais. Com certeza vende. Porque com o CRM você consegue planejar as atividades que tem que ser feita, você consegue agendar mensagens de WhatsApp, você consegue ter mais de um canal de atendimento com esse cliente. Dentro da própria plataforma você tem fazer WhatsApp, o remarketing, Telegram, você tem várias outras ferramentas, inclusive ligações por dentro da ferramenta. Verdade. Você consegue gravar ligações dentro da ferramenta de CRM. Então, você consegue, dentro do seu atendimento ali no CRM, ouvir as ligações que você fez e achar ali pontos de melhoria. Então, tudo isso você vai conseguir através de uma boa plataforma de CRM. Não é merchan, não estou recebendo nada para isso, mas eu vou deixar uma sugestão para você que quer se profissionalizar hoje no mercado
uma ferramenta chamada Bitrix 24. É uma Muito ferramenta que é gratuita, você pode iniciar de forma gratuita. Claro que as suas melhores ferramentas vão estar na versão paga, mas você consegue fazer lá a sua inicialização e entender como é que funciona. Então contrate um CRM, um bom CRM, o Bitrix é uma boa escolha. E que mais que esse corretor precisa entender para poder conseguir se profissionalizar mais? Vender mais, tipo assim, é aquela pergunta que você fez. Se ele se estagnou, o que ele precisa fazer para sair dessa estagnação? O primeiro passo para um corretor que ele está estagnado é buscar curso, buscar fazer network, se conectar com pessoas que já chegaram lá. Então, eu tenho muitos amigos corretores que saíram da profissão porque não entenderam a regra do jogo, não entenderam que não é o imóvel em si, mas o problema que está por trás da compra do imóvel. Uhum. Então, a pessoa que entende que nós lidamos com pessoas e não com produtos, não com objetos, ela vai vender mais. Então, muitas das vezes a pessoa chega querendo comprar um imóvel Y, né? E eu sempre pergunto, mas para os nossos corretores, mas qual que é o seu porquê? Qual que é o porquê dessa pessoa? Por que ele veio atrás? Qual que é o porquê dele? Né? Procura saber o porquê das coisas. Eu sempre falo do porquê das coisas. Porque aquele que pergunta, vende mais. E deixa eu te perguntar uma coisa que veio à mente aqui. Quando eu falo, antes de você entrar na profissão corretor de imóveis, eu não sei se você vai lembrar disso, mas antes de você entrar na sua profissão de corretor de imóveis, quando se falava sobre um corretor de imóveis, o que vinha à sua mente? Cara, quando me falava um corretor de imóveis, na minha cabeça, olha o que é a crença, né, instalada desde pequeno, que isso é um assunto importante para a gente falar sobre crença. Corretor de imóveis, trambiqueiro, vai me passar para trás, não sabe nada. Sério mesmo? Porque o que vinha na minha cabeça quando eu falava de um corretor de imóveis era aquele cara baixinho, gordinho, com a camisa para dentro, com a gravatinha, um cordãozinho vermelho, de óculos, calvo. Eu tô chegando lá, viu? Tá parecendo eu isso aí, essa descrição. Não, porque você não é baixo. Então. E era esse desenho que eu tinha de um corretor de imóveis. Eu preocupado de você me descrever. Então, tinha esse pré-julgamento, né? Julgava dessa forma o corretor de imóveis. Então, quando eu entrei na profissão, sabe como que eu percebi que não era isso. Eu vi aquele cara aposentado que não tinha mais o que fazer e entrava para a parte de corretagem. Também. É muito isso. É bem assim mesmo. Meu Deus do céu. E, assim, visões totalmente erradas. E é o que o mercado, muitas vezes, estava vivendo anteriormente. Mas quando você entra para essa profissão, você vê que não é nada disso. Não tem nada disso, não é? E outra, as oportunidades que existem dentro dessa profissão, né? E porque, assim, e aí eu entro nesse assunto com você também. Porque muitas vezes as pessoas têm a mentalidade dessa, né, de que o corretor de imóveis é aquele cara aposentado que fica sentado na frente do imóvel esperando o cliente ou então lá de plantão. No stand de plantão. Nossa, quantos corretores eu já vi assim. E a maioria das pessoas, aposentei e virei corretor. Pelo amor de Deus, gente. Mas enfim. E existem muitas outras oportunidades. E o corretor com mente de empreendedor, ele precisa enxergar essas oportunidades. E eu queria que você falasse sobre essa questão, né? Um corretor com mente de empreendedor, quais oportunidades que ele consegue enxergar dentro do mercado imobiliário? Não só a questão da venda, mas que outras coisas existem? Que outras coisas existem? Bacana, excelente pergunta. Cara, uma só que já vai valer... Por muitos. A pessoa, você que é corretor, que está assistindo esse podcast, qual é o valor da sua hora? Você sabe qual que é o valor da sua hora? Você sabe qual é o valor do seu não? Quantos não você precisa levar até o seu sim? Uhum. Então, para você que é um corretor de imóveis, com mente de empresário, você já vai começar a notar a partir de agora que essa daqui tá vindo, essa dica tá vindo lá de São José do Rio Preto, né? Então, a gente, como diz o Thiago, a gente tá dando consultoria de graça. Olha, pelo amor de Deus. Então, assim, Então, se a gente está dando consultoria de graça, clica aqui embaixo, pelo menos faz isso, clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, dá um joinha aqui para nós, comenta aquilo que você está achando sobre esse
assunto, porque isso daí já vai ser o nosso grande pagamento para todos esses insights que você está tendo aqui. Exatamente. Então, o corretor, o cara que tem a mente de empreendedor, ele já vai sacar. Então, anota aí. Qual é o valor da sua hora? Quais gastos você tem? Você vai listar todos os gastos que você tem, corretor autônomo, e vai colocar no papel. Todo esse gasto, você vai pegar a média das últimas vendas, dos últimos meses, e vai dividir pela quantidade de vendas que você teve, que são a quantidade de clientes. Para você chegar em um valor, vamos colocar aí que deu um exemplo, vai, R$ 1.500. Um exemplo. Esse valor que vai dar, você vai dividir pelas horas, para você poder chegar mais ou menos ali, perto do valor da hora. Eu fiz os cálculos e a minha hora estava em torno de uns R$140, mais ou menos. Né? Eu joguei bem para baixo a régua, porque a gente é imobiliária, a gente já está em outro, né? Então, se eu vou atender um público de classe econômica, eu não posso jogar, a régua é muito alta. Então, eu achei coerente o valor de R$140 a hora. E outro ponto, você precisa entender de marketing. O corretor que não entende de marketing não vende. Ah, mas eu sou bom vendedor, mas vende? Não, por quê? Porque eu não entendo marketing. Mas aí quais outras oportunidades dentro do mercado imobiliário você acha que Outras tem? oportunidades, né? Excelente. Então vamos lá. Além, né? Continuando, isso, além da venda, o valor da sua hora. Sabendo do valor da sua hora, você pode cobrar pela ida no cartório. Sim. Você pode cobrar pela emissão de uma certidão. Você pode elaborar um PITAM. O que é um PITAM, Caio? PITAM é o parecer técnico mercadológico, no qual você faz para poder, por exemplo, para poder estipular o valor de um imóvel, de uma propriedade, né? Exato. E geralmente esse PITAM é muito requisitado por juízes na hora de for fazer um inventário, né? Então ele vai solicitar para um profissional da área, né, esse documento. Então é um documento que geralmente fica em torno de 1% do valor do imóvel. Então se o imóvel for aí, sei lá, 300 mil, dá o quê? Uns R$3.000? Acho que não sim. Não vai chegar a 1%, né? Mas tem alguns casos, depende muito dos casos. Muito, né? Tem alguns casos que daí você tem que fazer pelo metro quadrado o valor. Tem outros casos que seriam 1% do valor do imóvel. Depende, né? Para qual finalidade. Por exemplo, para um juiz, você precisa cobrar por metro quadrado, porque a sua avaliação precisa ser muito minuciosa. Então tem muita gente, corretor de imóveis, estou falando de corretor de imóveis. Corretor de imóveis aí ganhando 14, 15 mil reais só para fazer o PITAM, que é o parecer técnico de avaliação mercadológica. Só para fazer esse parecer, esse laudo, ele faz isso daí para o juiz faz ali a sua avaliação, e só para isso daí ele ganha 14, 15 mil reais. Que legal. Por PITAM, né? Por PITAM. Parecer técnico de avaliação mercadológica. Então nós temos as próprias vendas, nós temos a avaliação mercadológica, o PITAM, nós temos por hora que você trabalha, né? Você pode cobrar a hora lá, eu vou no cartório. No cartório, por exemplo, uma situação, tem que tirar uma certidão, você pode cobrar, né? Temos as captações de imóveis. Você que é corretor de imóveis, você pode ganhar muito dinheiro disponibilizando esses imóveis que você tem a outros parceiros. Eu não entendo hoje o porquê que tem muitos corretores que têm imóvel na carteira e não disponibiliza no mercado. Eu acredito que a própria categoria dos corretores de imóveis hoje em Bauru é uma categoria ainda muito tubarão comendo tubarão. Uma classe hoje em Bauru, e você vai concordar comigo, que é uma classe desunida. Quando um cliente ele quer vender o imóvel, e aí o meu comissionamento é baseado no 6%. 6%. Mas o Caio vai fazer dos 3%. E fica essa, perdão da palavra, prostituição da profissão. Vai fazer mais barato. Leilão, né? Fica um leilão do profissional. E isso é muito ruim para o mercado. Fica um profissional totalmente desvalorizado. Então eu penso muito naquele cara que estudou, que
parou a madrugada para fazer o curso, né? Continua estudando, entende de gente, não parou, continua fazendo outras atividades. Se atualizando continua sempre. Exatamente. Então, isso é muito injusto, né? Então, além dessas 4 que eu citei, tem a quinta que eu acredito, que eu acho que você não esperava que eu fosse falar essa, mas é a mentoria. Você que é iniciante, corretor de imóveis, que está começando, não sabe o que tem que fazer, ou precisa de um mentor, tem 2 aqui para te atender, para te ajudar. Que no futuro você seja canal de bênção na vida de outras pessoas, mentorando outras pessoas, outros liderados. Então, tenha em mente que ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Você precisa sim de um mentor, você precisa de alguém para mostrar o caminho, o que eu tenho que fazer. Pensa comigo, você, corretor iniciante. Eu quero falar com você, corretor iniciante, que iniciou a sua carreira. Se você tivesse a oportunidade de escalar seu negócio de forma consistente, de forma estratégica, sabendo a informação que você tem hoje, você deixaria essa oportunidade passar? Por um valor simbólico, vamos colocar aí R$1.000, vai? R$1.000. Acompanhamento aí de um mês para estruturar tudo que você tem que fazer para colocar a casa em ordem. Imagina só como que vai estar o seu resultado daqui 3 meses. Né? Então, é uma das fontes de renda que você, corretor com mente de empresário, pode ter. Porque é o pensamento fora da caixa, né? Que o pensamento empreendedor precisa ter. Fora da caixa, exato. Né? E aí, como que você acha que um corretor com mente de empresário, né, com mente empreendedora, porque na verdade para você ser corretor você tem que ser empreendedor, porque senão você não consegue sobreviver no mercado, né? Porque você é um profissional liberal, você precisa entender, você precisa se organizar financeiramente para poder se manter no nosso mercado, porque o mercado ele é bem volúvel, bem estável, né? E aí fica a pergunta, como que você acha que tem que ser a agenda de um corretor como esse? Como que deve ser a agenda de um corretor como esse? A primeira coisa que um corretor com mente de empresário, ele precisa preparar a sua semana no domingo. O domingo não é de descanso. O domingo não é de descanso. Aí tem aquelas pessoas que falam assim, nossa, eu vou ser corretor de imóveis porque daí eu vou ter tempo suficiente e vou trabalhar menos. Eu conto ou você conta? Então... Eu conto ou você conta? Esquece. Para com isso. Esquece. O cara que é fora da curva, o cara que ele tem resultado extraordinário, ele vai trabalhar de feriado. Ele vai trabalhar no domingo. Ele vai trabalhar no sábado. Ele vai atender o cliente fora de horário. Porque ele tem um objetivo diferente do empresário que já chegou lá, já passou por toda essa jornada e já tem uma carreira consolidada. Aí é diferente. Você que está começando agora, é engano seu achar que você não tem que trabalhar no final de semana. Engano, totalmente. E uma coisa que a gente vê muito os corretores fazerem, né, que eu achei bem interessante a gente conversar sobre isso também. Você acha que esses corretores que estão ali numa imobiliária, ou que enxerga, de repente, aquela pessoa, nossa, aquela pessoa que está vendendo muito, que não sei o quê. Você acha que a comparação é um problema? É um problema. De pessoa, na verdade, para o corretor que quer ser um corretor empreendedor? É um problema. Você se comparar com uma pessoa que já chegou lá, que já está no mercado há um tempo, é a pior coisa que vai fazer. Porque é diferente, eu acredito, que a comparação e a referência, né? Claro, a referência é diferente. Quando você tem a referência de um corretor no mercado, fala, caramba, olha lá, o Joãozinho está fazendo 6 vendas no mês. É fora da curva. 7 vendas no mês. É um cara fora da curva. E o que eu posso fazer para poder, né, chegar nisso também, para poder fazer isso também? A diferença de referência, de comparação, eu acredito que seja isso daqui, ó. Quando a pessoa chega lá na frente, você fala, cara, como que você fez? Você pode me ajudar? Que daí entra naquela questão de mentoramento. E humildade. Principalmente humildade. Todo empresário precisa ser humilde o suficiente para saber que não sabe de tudo, né? E aí a pessoa vai lá,
fala, cara, como que você fez? Eu quero, me ajuda, tal, eu quero também chegar lá e a pessoa se esforça. Isso é uma referência. Agora, sabe quando que é comparação e quando é uma coisa negativa? Uma inveja disfarçada de comparação? Aí você fala assim, vendeu também porque tá ganhando lead por baixo. Tá ganhando lead. Tem sorte. Tem sorte. E porque, não, esse daqui foi o mês dele, agora no outro mês, você vai ver, não vai vender nada. É bem assim mesmo. E as a pessoas mentalidade é pensam assim, negativamente. E o ser humano, infelizmente, o ser humano ele tende ao negativo. E isso é natural. Vai de você hackear a sua mente para que você não tenha esse tipo de pensamento. A partir do momento em que você começa a ter esse tipo de pensamento, opa, já troca. Começou a ter uma mentalidade negativa, troca. Né? Vai começar o dia, obrigado, Senhor, pelo meu dia, obrigado pela minha família, pela minha cama, pela minha esposa, pelo meu marido, já troca. Troca. Uhum. Começou a reclamar do mercado, troca. O mercado tá uma benção, tô vendendo um absurdo. É aquilo que o Lucas até falou lá. Falou assim, gente, não interessa, o Lula tá lá, eu tô aqui e eu vou vender. Entra governo, sai governo, e o corretor com mente de empreendedor, com mente de empresário, ele passa pela crise. E não pensa na crise. E não pensa na crise. É tirar a cabeça da crise. É gerar a pessoa. E eu te falo, hein? Se o país está em crise, na verdade, eu ouvi de uma pessoa esses dias, uma pessoa mais velha, né, mais de idade, falou assim, gente, não, perdão, de idade não, olha só, já tô colocando o cara como velho. Mas o Flávio Augusto que falou, agora que eu lembrei. O Flávio Augusto, ele já tem anos de empresário, anos de sucesso, né, anos de experiência, e ele começou a empresa dele em 95, 94 mais ou menos. E uma coisa que ele diz hoje, ele fala assim, gente, é engraçado, em toda a minha vida eu ouvi falar de crise. Sempre o Brasil estava em crise, e realmente a gente que é um pouquinho mais novo, que tem os nossos 30, 36 anos, realmente, quando a gente conhece... Eu tenho 25. Ah, sim, claro. É 25. Obrigado. 25 de experiência de carreira. Eu tô brincando. Mas a gente que tem os 30 e pouco, a gente também pode falar a mesma coisa. Desde quando a gente é bebê, que eu me lembro de ouvir falar de crise. Não é porque é crise, porque teve problema, porque o dólar tá alto, porque isso, porque aquilo. Sempre tá ruim o mercado. E o Flávio Augusto falou uma coisa interessante. Desde quando eu existo, tem crise. Mas, sempre nos tempos de crise, eu cresci. E se a gente cresce no tempo da crise, que dirá quando estiver tudo bem? Que dirá quando o país estiver num tempo de ascensão? Se você é um cara que consegue vencer na vida no tempo de crise, significa que quando você estiver no tempo de abundância... Meu Deus, você vai nadar de braçada. Vai nadar de braçada. E isso aconteceu em 2022 para 2023, quando o mercado dos usados começou a aquecer. E a gente não é bobo, né? Corretor com mente de empresário, estava ligado, aproveitou e surfou bastante nessa onda. E isso acho que é mais um requisito, né? Aproveitar as oportunidades e ler o mercado. E ler o mercado, exatamente. O corretor com mente de empresário, ele tem que estar atento às oportunidades. Então, até um tempo atrás, esses primeiros 3 meses aí do ano de 2025, foi bem difícil para quem está no mercado, percebeu que não havia aprovações, porque grande parte da receita de imobiliárias hoje em Bauru é através de financiamentos de Caixa Econômica. Uhum. Né? Então, percebeu que deu uma travada, né? A régua lá da Caixa Econômica, ela subiu, né? Então, ela queria somente aqueles clientes mais... que tivessem realmente condições bons pagadores totais, mesmo, bons pagadores. Realmente. E aí, quando iniciou o mês de maio, a gente já notou uma diferença. Nossa amiga Joyce, da Real Cred, falou, galera, mandou lá no grupo de comunicações, parece que o rate... com relação a isso. Até aquele momento, a gente estava pegando os clientes, né? Pegando os clientes e mandando para aprovação e não aprovava. A maioria era rating. Aonde quer que ficavam esses clientes? A gente jogava fora? O que a gente fazia, Pedro? CRM. Ficava guardado no CRM. É aí que a gente está falando do pulo do gato. Continua, por favor. Então, exatamente. Então, esses clientes estavam lá na etapa de remarketing de WhatsApp,
né? Se você recebe uma mensagem da Amazon aleatória, a gente fazendo remarketing para ativar clientes novamente. E uma dessas ativações de clientes novamente, fizemos algumas vendas já esse mês e, graças a Deus, a gente acredita que vai passar aí de 10 vendas no mês. Facilmente. Isso aí, com certeza. E vamos lá. E outra coisa. O que você acha que um corretor precisa ter de características pessoais? Né? Eu estou falando de qualidades, né? Aquelas qualidades que a pessoa precisa ter, né? Que tenha... como é que eu vou te falar? Nomenclaturas, sabe? Quais são essas qualidades que ele precisa ter para poder ser um corretor de sucesso? Para mim poder chegar no que você me perguntou, eu preciso falar de perfil comportamental. Perfeito. Porque um corretor que ele não tem um perfil comportamental de acordo com o que o cargo exige, ele provavelmente não vai ter essas qualidades. Não vai ter. Porque o cara ele precisa saber lidar com pressão, tem que ser um cara autodisciplinado, ele precisa ter diligência, ele precisa ter ética, ele precisa ser paciente. Então, são características de vendedores, eu não estou nem falando de corretor, estou falando de vendedores. E esses vendedores têm sempre... Você já ouviu falar do método DISC? Já ouviu falar, Caio? Sim, com certeza. Aplicamos esse método hoje? A gente está aplicando agora em tudo. Em tudo. Tudo quanto é lugar. Exatamente. Então a gente pega um feeling da coisa de falar, esse cara é dominante. Essa pessoa é estável. Essa pessoa é influente. Então o perfil do corretor, do vendedor de imóveis, que tem a sua principal personalidade em dominante para estável, né? E dominante para amarelinho, para conforme, é um cara que tem um perfil mais voltado para vendas. No caso, seria dominante para conforme ou dominante para influente? Para influente, perdão. Então, corrigindo. Dominante para influente e dominante para conforme. Porque essa pessoa ela vai ter mais diligência para tratar das coisas que tem que ser feito, né? Todas essas características que a gente citou. E essa pessoa, ela precisa ter cabeça de dono. Se não tiver uma mentalidade de empreendedor, esquece. E uma das coisas importantes que tem que ser dita, é óbvio, mas a gente precisa falar, é que o que essa pessoa está fazendo para poder chegar naquele X objetivo. Hoje nós fizemos um exercício onde nós pedimos para o corretor desenhar no papel. Claro, foi feito um exercício de mentalidade, de meditação para visualizar aquilo que ele queria, aquilo que ele almeja para a sua vida. E eu pedi para eles desenhar no papel aquilo que eles sonham, realmente de sonho material mesmo, aquilo que o dinheiro pode comprar. E foi falado na nossa imersão lá em Rio Preto, São José do Rio Preto, que adulto gosta de presente de carteira. Como assim? É de dinheiro. Adulto gosta de dinheiro. Né? Eu vou te dar um prêmio, te dar uma placa, vou te dar dá dinheiro pro adulto. O adulto vai ficar feliz demais. Então, o corretor, ele precisa ser remunerado dessa forma. As pessoas gostam disso. Né? Qual que era a pergunta mesmo? Quais são as qualidades que um corretor precisa ter? As qualidades que ele precisa ter. Proatividade, Exato. Que seria? Então, complementando. Então, ele tem que ser proativo, ele tem que ser autodidata, ele precisa ser diligente, disciplinado, ele precisa ter foco. Mais alguma coisa? Resiliente. Resiliente é muito importante. Muito importante, muito importante. São as características principais. Peterson, mas eu tenho aqui um candidato que ele é estável, conforme. Será que é um cara para vendas? Será que é um cara que eu colocaria no vendas? Fica aí a pergunta. Que fica estranho, né? Ficaria estranho. Porque não é um cara que vai querer fazer o negócio acontecer, porque vai chegar... é uma pessoa que não tem conversa, não conversa com pessoas, não gosta muito de estar com pessoas. É uma pessoa detalhista, é uma pessoa totalmente aprofundada naquilo que ela tem como entendimento de que tem que ser.
É uma pessoa legal para ficar no financeiro, é uma pessoa legal para trabalhar com coisas detalhistas, para trabalhar com a cabeça no sentido de como de matemática, essas coisas assim, né? Corretor, não que essa pessoa não possa ser corretor, pode ser também, né? Por que não? Mas essa pessoa vai ter um pouquinho mais de dificuldade de lidar com as pessoas do que uma pessoa que é influente, dominante e uma pessoa que é influente dominante, né? Que é o perfil maior dos corretores. Ou você é dominante, ou você é influente dominante, ou dominante influente, ou você é dominante conforme. Aí você fala assim, cara, o que esses negócios esses caras estão falando em inglês, né? Não tô entendendo Mas o que é nada. isso? É o método DISC, que é um método que foi comprovado em Harvard, né? Dos formatos das pessoas, né? Do Perfil comportamental de cada um dentro da empresa. E dependendo desse perfil, você coloca a pessoa no lugar, no setor correto, de acordo com aquilo que ele apresenta como comportamento. Né? Ô, Caio, me responde uma pergunta Você pode pesquisar um pouquinho mais, dá um Google aí. Ah, e detalhe, lá no meu perfil do Instagram, petersoncarvalho.mison, tá lá, eu acabei de colocar sobre o método DISC, né, e os seus perfis. Ô, Caio, e deixa eu perguntar uma coisa. Eu já tô na profissão, só que eu sou um cara estável conforme. Esse negócio que você tá falando aí tá errado. Esse método DISC aí não tem nada a ver. É realmente preto no branco? Então, eu acho que não. Eu vou falar por aquilo que a gente teve de experiência. Não é que é preto no branco. Você depende muito do seu tipo de comportamento e a sua personalidade. Porque assim, uma coisa é o seu perfil comportamental, como você se comporta. Outra coisa é aquilo que você tem como personalidade, de onde você deseja chegar, aonde você quer ir. Então, de repente, você é um estável conforme, que de repente você consegue se adaptar, fazer algumas adaptações para poder se tornar uma pessoa mais comunicativa, uma pessoa que consegue vender. Porque venda não é, e coloque isso no seu coração, na sua vida, na sua mente. Não é dom. Venda não é dom, venda é técnica. A partir do momento que você começa a dominar essa técnica através de livros, através de podcasts, através de conhecimentos gerais, seja onde for, você começa a dominar através do treinamento, né? Do seu treinar no seu dia a dia. Não adianta você também só ler, só ter conhecimento e não colocar isso em prática. Você precisa treinar isso. Então, mesmo você sendo estável, né, conforme, eu acho muito difícil, né? Porque uma pessoa assim já não vai buscar muito uma profissão de venda. Mas mesmo que ela ache uma profissão de venda, ela vai conseguir se adaptar, tendo a humildade de querer, né? Se ela realmente quer ter sucesso, de querer desenvolver essa parte mais humanizada, de conversar, de falar mais, de explicar mais, de ouvir mais. Porque uma pessoa estável e conforme, ela ouve mais. E de repente, o mercado precisa de alguém assim para poder conseguir vender melhor, porque às vezes o cliente está precisando de alguém que ouça o que ele quer, ouça a demanda dele para poder colocar em prática e trazê-lo para aquilo que ele precisa e não para aquilo que ele quer. Né? Exato. Perfeito. O que você me diria sobre isso? Cara, no seu ponto de vista, você acredita que conhecimento aplicado sem estratégia vai dar bom? Não, vai dar ruim. Para um cara que ele tem muito conhecimento, só que zero ponto estratégico. O que esse cara tem que fazer para que ele consiga pegar tudo que ele sabe e colocar de uma forma estratégica que ele consiga performar melhor? Em prática. Eu acho que é o seguinte, ele precisa colocar em prática. Colocar em prática. Às vezes você olha assim para você e você fala assim, cara, assim como eu. Eu sou uma pessoa que, beleza, tenho conhecimento, tenho uma experiência na área, só que eu, para a parte estratégica, no sentido de conseguir ter um bom CRM, conseguir ter um bom script de vendas, conseguir colocar em prática essas partes que é mais do conforme, eu tenho mais dificuldade. E eu tenho um sócio que é dominante conforme, né? Tô certo? Certo. Dominante conforme. Eu sou do tipo influente e dominante. É o contrário. Minha parte influente é muito maior do que a parte dominante. Né? E no caso do Peterson, dominante conforme.
E uma das coisas que eu percebi, que foi muito assim, muito efetivo e muito bom para nós, como no caso do meu caso, né? No meu caso, com você, foi principalmente quando a gente se juntou, cara, eu consegui achar a minha parte estratégica. Consegui achar a minha parte conforme. Porque a Ana Paula, apesar de ser uma pessoa excelente no conforme, mas o conforme dela é muito melhor para o financeiro. E eu precisava de alguém que fosse mais conforme na área das vendas, que conseguisse me trazer, me ajudar na questão de ter um CRM bom, de ter uma boa tese de vendas, um bom script de vendas, um cara que tivesse a mesma motivação que eu, mas que tivesse essa parte do conforme das vendas. E pra você ver, né, como Deus faz tudo perfeito, aí a gente se encontrou, eu e o Peterson, falei, cara, o Peterson vai me complementar nessa parte do CRM. E foi exatamente isso. Deu certo. Foi uma junção muito boa. Casamento perfeito. Foi perfeito nesse sentido. Eu não tinha um CRM. Tava procurando, tava vendo ainda como que era, mas também já não tinha muita paciência, porque tinha muita coisa para estudar ao mesmo tempo, de entender. E a questão de script de vendas também eu precisava organizar isso aqui. Eu mesmo não sou tão bom em termos de organização, e isso daí eu acho que foi uma coisa que veio muito a calhar, juntando eu e o Peterson, e ainda por cima a Ana Paula, que é uma parte mais financeira, que é muito mais detalhista quanto a planejamento no Excel, né, nas questões de colocar o negócio no papel. Então, isso foi muito... Então, respondendo a sua pergunta, como que eu posso fazer, então, para poder... Gente, se una a pessoas. Uma das coisas que você pode fazer é se unir a pessoas. Segunda coisa, para você colocar em prática, se você não quer se unir às pessoas, digamos assim, então para você colocar em prática, você vai ter que gastar um bom tempo para conseguir estudar um CRM, conseguir procurar uma boa forma para poder estruturar a sua empresa dentro de um script de vendas, e aí vai. Exatamente, é isso mesmo. Agora, falando do conforme, né? Conhecimento sem a prática é tolo. Exatamente. Não adianta nada. E sabendo disso, que eu sou um cara dominante voltado para conforme, eu tenho alguém conforme voltado para estável, né? E aí, o que acontece? Eu entendi que a Ana Paula precisa do espaço dela, que ela é muito parecida comigo. Então tinha coisas Só que eu falei... ela, gente, o Peterson ainda fica um meio, acho que ficou mais dominante seu, né? É mais dominante. Ficou predominantemente o dominante, a parte dominante, e o dele conforme um pouquinho menos, né? Da Ana Paula, deu 40% de conforme. Ficou assim, quase que piscando. Quase que piscando. E a parte mais forte dela é conforme dominante. Né? A parte dominante dela é um pouquinho menor, mas a parte conforme dela é assim, nossa, quase que uma ambulância na cabeça, para mostrar. Ela é muito detalhista nesse sentido, e muito técnica. Então é uma pessoa que, tipo assim, precisa de todos os detalhes, precisa colocar as coisas tudo às claras, para você falar para ela fazer alguma coisa, você precisa dar detalhes para ela entender quais são os detalhes do negócio, entendeu? Então cada pessoa tem uma forma, né, um formato. Exatamente. O método diz que ele chegou em uma boa hora, porque até com os nossos cônjuges a gente sabe até onde a gente consegue ir, né? Até onde eu posso ir, né? Cara, foi sensacional, maravilhoso mesmo. Qual que é a próxima pergunta? Então, eu tava separando, como a gente já tá partindo para a parte final. Assim, fala para mim o que você acha, né? Quais são os maiores erros das pessoas que estão trabalhando sozinhas? As pessoas que viram autônomas. Quais são os principais erros dessas pessoas? Cara, que pode ser o seu, inclusive. Eu acredito fortemente que uma andorinha só não faz verão. Eu acredito que o segredo do sucesso... Acredito não, eu tenho certeza que o segredo do sucesso está em fazer alianças. Ah, mas eu não quero ter um sócio. Consigo sozinho. Tudo bem. Se o seu resultado hoje, você está satisfeito com o seu resultado? Amém. Não, Amém. E a gente não fala nem só em questão de sociedade, mas também de parceria com outras pessoas. Parceria com outras pessoas. Nem somente com relação a outros corretores, mas também outras pessoas, assim, advogados, de repente, a Real Credit, que é uma um dos nossos braços, parceiros, faz em todo sentido. Entendeu? É nesse sentido, né? Exato. E a pessoa, ela precisa ter
essa mentalidade de que ninguém cresce sozinho, né? E juntos a gente vai mais longe, né? Ter essa aliança. Você precisa ser um cara relacionável, uma mulher relacionável. Você precisa ter contatos com engenheiros, arquitetos, correspondentes. Por mais que você tenha um correspondente ali que você está fazendo, você precisa ter contato com pessoas. Isso chama network. Fazer parceria com imobiliárias. Eu sou um corretor autônomo. Você ainda assim, melhor ainda, faça parcerias. Tenha parceiros. Porque imagina só, você sendo parceiro de 5 imobiliárias, olha o tanto de possibilidades que você tem. Né? Então, às vezes você gosta mais de captar, né? Às vezes gosta bastante de captar, não é tão focado no vendas, mas você capta muito. Então, você pode disponibilizar isso no mercado e fazer de uma forma que você consiga escalar. Porque o cara que é um corretor autônomo, que tem mentalidade de dono, ele vai falar assim, pô, eu sou captador, eu capto muito bem. Eu tenho algumas pessoas que vêm na minha mente que são muito bons em captação. Então, se tivesse o feeling de pensar, não, eu vou focar no que eu sou bom. Quando eu comecei, eu foquei no que eu era bom. Eu não falava bem, eu não gravava muito bem. Era que nem pato, né? Andava mal. Voava, mas voava mal. Porque não tinha domínio da técnica. Aí, a partir do momento que eu falei, vou focar em uma coisa só, aí a coisa mudou. Então, o cara que é um captador, ele pode muito bem captar os imóveis deles. Ele não é obrigado, o corretor autônomo, aquele cara que ele não quer trabalhar com fixo com imobiliária. Mas eu tenho certeza que se você chegar na Mison hoje e falar assim, cara, eu sou corretor autônomo, tenho uma carteira enorme de imóveis e quero disponibilizar para a imobiliária Mison para fazer negócio. Eu tenho certeza que a alavancagem das vendas, as suas vendas, vai ser absurda. Às vezes é um pouquinho, virar um pouquinho a chave de que eu preciso, eu cresço na abundância. Esse negócio de é tudo meu, é tudo para mim. Quem tá... isso beira a ganância. Quem tá na beiradinha da ganância, beira a soberba e a soberba precede o fracasso. Perfeito, exatamente. E que mais? Quais mais erros você percebe em corretores autônomos? Vou ser corretor autônomo. Quais erros que a maioria das pessoas fazem? Não se profissionalizar. No sentido de ter o CRM, de não buscar fazer um curso de avaliador de imóveis, parar no tempo. Não porque você... legal, eu entendo de vendas, eu já venho de uma carreira de vendas. Eu vendia tapioca na rua, sou vendedor. Mas é um produto diferente, precisa entender hoje subiu a régua. Não estou mais vendendo tapioca na rua, estou vendendo imóvel. A pessoa que hoje que ela é vendedora, eu falo que vendas é vendas na sua essência. O que vai mudar é o produto. Porque a gente trata de gente, de pessoas, ser humano. Então, todo ser humano tem o quê? Problema. E todo problema tem o quê? Solução. Eu preciso de alguém para resolver o meu problema. Queimou meu chuveiro. E eu não consegui arrumar. Fui lá, comprei um chuveiro. Inclusive, eu tenho que dar para Ana. Queimou meu chuveiro. Aí, eu falei, caramba... Não tô conseguindo. Fui lá, mexi nos fios, não estava queimado e não estava funcionando. Aí desci no mercado, comprei outro chuveiro. Instalei o chuveiro. Funcionou? Não funcionou. Não é possível, cara. Deve ter queimado esse aqui também. Aí, no mesmo dia, desci, fui lá, comprei outro chuveiro. Um chuveiro redondão, Terceiro bonito. chuveiro. Terceiro chuveiro. Peguei, comprei o chuveiro, instalei o chuveiro. Funcionou? Não. Não funcionou. Por que não funcionou? Porque o problema não estava ali. O problema estava lá na caixinha. O problema não era o chuveiro. Não era o chuveiro. Eu não precisava comprar outro chuveiro. O problema estava na caixinha, lá no quadro de luz. Então, se eu tivesse... tava na pecinha que estava querendo comprar chuveiro. Então, se eu tivesse buscado... Olha o insight. Se eu tivesse buscado um profissional da área, eu não teria gastado dinheiro com 3 chuveiros. Pois é, às vezes ia economizar. Ou que eu já tinha resolvido. Tudo bem que agora eu comprei um chuveiro grandão, né? Que esquenta. Mais robusto. Mas eu poderia ter economizado uma grana nessa brincadeira. Nossa, meu Deus do céu. Isso vale para isso. E eu não tô falando só de imóveis. Eu não tô falando só de chuveiro. Mas aí que tá o ponto, né? É a pessoa compreender, gente, que você como corretor, você precisa solucionar os problemas dentro da sua área.
Até a gente estava falando sobre a questão da imobiliária. Poxa vida, tantos pontos positivos de você estar numa imobiliária. Você não precisa se preocupar com anúncios, você não precisa se preocupar com leads que às vezes vêm para você. Ali, você estando junto com o pessoal, lá você tá tendo a oportunidade de alguém olhar para você e falar assim, você não pode atender tal cliente. Então, tudo isso ajuda. Então, você não se preocupa com muitas coisas, traz muito mais possibilidade de você vender mais, né? E então, um dos erros é você achar que você não precisa de imobiliária. Você precisa sim. E tem imobiliárias que disponibilizam, como eu disse para vocês, na Mizon, você corre um risco até de ser levantado como um dos sócios. Né? Por que não, né? Então, e agora outra pergunta que eu queria fazer para você. Quais livros você recomenda para as pessoas poderem melhorar nesse quesito? Colocar a sua mente como uma mente de empreendedor, uma mente que vai realmente conseguir revolucionar a sua vida profissional. O cara que ele entrou na profissão ou o cara que já está na profissão, eu recomendo Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de esse é o de Dale praxe. Carnegie. Acho que chama Dale, né? Dale Carnegie. Segredos da Mente Milionária. Certo. Sensacional o livro. Se colocar um top 5, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Uhum. Segredos da Mente Milionária. Segredos da Mente Milionária, excelente livro. Foco, o Poder da Única Coisa. Muito bom. Essencialismo, Spin Seller. Uhum. Esses 5 livros... O último foi qual, perdão? Spin Seller. Spin Seller. Isso. Esses 5 livros... Esse aqui é voltado para vendas, é super legal. Uhum. E esses 5 livros... tem storytelling também. Tem storytelling. Muito bom também. Vamos colocar o top 6 aí. Uhum. Então, esses 6 livros, se o cara ele quer performar em vendas, não só como corretor de imóveis, mas em qualquer área, esse é o caminho. Perfeito. Esses são os 6 livros mais importantes hoje que eu vejo que a pessoa é obrigatório, tem que ler. Não tem tempo. Se vira, leia. Se você quiser ser um profissional fora da curva, você precisa ler esses livros. Na verdade, você precisa aprender a ler. Porque se você não lê, porque assim, o brasileiro tem uma média de leitura de 1 livro por ano. Enquanto o americano lê uma média de 32 livros por mês. Nossa. Me corrija se eu estiver errado aí embaixo, mas eu tenho certeza que eu tô certo no que eu tô falando. Então, por que será que eles são um país desenvolvido, né? Porque leem. Porque eles permitem crescer na sua parte intelectual. Um coração ensinável, né? Precisa ter uma mente, né, intelectual. Eu vou colocar só mais um livro para adicionar nesse leque aí. Os Segredos de uma Mente Milionária foi excelente, mas também leia O Diário de um CEO. É um livro muito bom, com 33 leis para você compreender a sua parte profissional. Gente, é um livro excelente que vai trazer muitos insights para você também como pessoa. E outro também, se você não assistiu ainda, tem como que chama, Jesus Cristo? Uma série chamada Dominando Manhattan. Se você ainda não assistiu, Dominando Manhattan, você precisa assistir. Fala sobre o Ryan Serhant e tem um livro dele, né, que eu recomendo demais. Foi lá nesse livro que eu aprendi essa frase. Nesse livro e também nessa série, Dominando Manhattan, tá lá na Netflix. Foi nessa série que eu aprendi aquela famosa frase nossa agora, que a gente tomou posse dela. Quem se importa mais, cede mais. Foi lá que eu aprendi isso. Né? E isso é muito importante. Quando a gente pega e começa a se cercar dessas vai fazer um entretenimento, vai assistir uma Netflix, assiste lá Dominando Manhattan, que vai te ajudar bastante. E para terminar, para finalizar, eu gostaria que você, Peterson, olhando agora no olho desse corretor, que você sabe que está lá do outro lado, olhando, né, ouvindo o que a gente tem para dizer, eu queria que você desse as suas considerações finais e, dando um conselho para esse corretor. Seja o corretor iniciante ou o corretor, se você quiser fazer uma mensagem para um e uma mensagem para outro, legal. O corretor iniciante e o corretor já que está consolidado no mercado, quer dizer, que já está no mercado há um tempo.
Parece até a frase do ET Bilu. Lembra do ET Bilu? Busque conhecimento. Mas realmente, busque conhecimento. Né? Não se resume a se atualizar. Continue se atualizando. Faça alianças. Faça network. Busque parcerias. E claro, meu amigo, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, que ali... a gente falou de vários livros. E o principal livro que você precisa fazer o seu dever de casa é na Bíblia. Não só a questão religiosa, mas por ali você tem muita coisa que todos esses livros tiraram da onde? Da Bíblia. Com certeza. Então, leia a Bíblia, faça essa leitura, faça o seu devocional. Inclusive, a gente ganhou um presentaço, né? Maravilhoso, Aliciane amou. Café com Deus Pai. Se tiver a oportunidade, compre esse livro também. Vai fazer muito sentido na sua vida. E quem já é corretor do mercado imobiliário, que já está trabalhando, não está conseguindo, por algum motivo, vender, não está tendo aquele resultado esperado, faça aliança com imobiliárias. Pensa em tudo que a gente transmitiu aqui, que isso está vindo de coração, está sendo de coração aberto mesmo, porque a gente vê muito profissional batendo cabeça, não conseguindo performar, porque tem a mentalidade pequena, fechada. Acho que a principal questão aqui que nós aprendemos é a questão da humildade, né? Humildade. Aprender a ser humilde e a saber que você precisa aprender com alguém. Todo mundo aprendeu com alguém. Eu aprendi com alguém, o Peterson aprendeu com alguém, eu aprendo com o Peterson, né? A gente aprende com outra pessoa lá, que nem o Lucas Miguel, que é um cara que é um mentor nosso, que é sim, sensacional em termos de pensamento. Então, a gente está sempre crescendo, a gente está sempre subindo de nível. Então, é muito importante. E a minha última dica seria, continue a nadar. Continue a nadar. Porque, às vezes, hoje, pode ser que esteja tão ruim, talvez por causa de algumas atualizações que você tem que fazer. Mas na hora que você fizer essas atualizações, você vai ver que, continuando e persistindo dentro da área, você vai alcançar aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que você almeja. E tenha disciplina de fazer todos os dias a mesma coisa. Ah, mas é todos os dias a mesma coisa? É, todos os dias a mesma coisa. Porque o sucesso é a construção e é aquilo que você faz todos os dias. É isso que vai construir o seu sucesso. Esse é o profissional de alta performance. Exatamente. Não tem segredo, não tem outra saída. É a mesma coisa, gente. Isso daí, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Mas é que se não fizer o básico bem feito, como é que faz? Não vai ter sucesso, não vai ter crescimento, não vai. Certo? Excelente. Essas são as suas considerações finais? Finalizamos. Então, ótimo. Se você gostou, mais uma vez, clica, dá um like pra gente, clica nas inscrições para você se inscrever no canal e clica também para você ativar o sininho para sempre receber as atualizações para você. Sempre de quarta-feira às 8 horas nós estamos aqui no YouTube, também tem os outros vídeos antigos aí nossos. Assista porque vai acrescentar muito na sua vida, vai agregar demais na sua vida. E outra, segue a gente, @caiocorretor.mison, Peterson Carvalho.mison e também a Mison, né? A imobiliária Mison. Mison, @Mison Imobiliária. E esteja com a gente sempre ali conversando. Se você precisa trazer o seu currículo, traga o seu currículo que a gente conversa. Se precisa de mentor, vem falar com a gente. E escreve aqui nos comentários o que você teve de insight, porque isso vai ajudar muito a gente e também vai ajudar a gente a fazer e construir novos roteiros de podcasts, tá bom? Você nos incentiva a estar aqui. E é isso. Bora. Até uma próximo Misoncast. Até mais.